Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Vamos ter uma conversa aqui muito interessante hoje com o Superintendente Executivo de Varejo da Caixa Federal, o Rubens Gramps. O Rubens, que tem formação em Ciências Contábeis, também tem outras especializações, entre elas pós-graduação em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. E é uma pessoa hoje, um profissional hoje, que imprime um dinamismo muito forte no seu trabalho, e estamos aí hoje com a Caixa tendo um papel muito significativo na questão da pandemia no Brasil. Tudo bem, Rubens? Muito bom. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, conversar um pouco contigo e com os teus ouvintes. Nossos internautas, né, que a qualquer hora podem assistir e ouvir a nossa entrevista, né? A gente tem relatos de amigos que até de madrugada já assistiram a entrevista, então a internet tem essa facilidade, né? Mas vamos lá então. Rubens, a Caixa Federal hoje está muito forte na vitrine. Seu nome, porque enfim é um banco, uma instituição financeira que de uma certa forma ela se constitui em um braço do governo e que acaba intervindo na economia, fomentando, abrindo linhas de financiamento. Lá um tempo atrás tinha um slogan que a Caixa é do povo, tal. Enfim, a Caixa tem essa marca aí de estar muito intrínseco, muito ligado fortemente a questões sociais do país, quando se trata de investimento, quando se trata de ajuda, etc. e tal. É por aí essa atuação da Caixa Federal? É um momento bonito, marcante, né? A gente teve que acionar um mecanismo no Brasil e no mundo de ajuda às pessoas que de uma hora para outra, por causa de um vírus, né? Um simples vírus, né? Faltou eu dizer isso, sobretudo nesse momento, né? Transformou o Brasil e o mundo numa situação bem complicada, né? Todos os governos e as populações estão enfrentando, e o Brasil teve a felicidade, Vitor, de ter uma empresa que nem a Caixa. 100% da União, do povo brasileiro. Uma empresa estatal, né? Estatal, completamente estatal e pura estatal. Ela é o braço do governo federal e já era assim. Quando um dinheiro sai do Tesouro Nacional para uma família sem intermediário, isso é fantástico. Poucos países têm isso. Tá? É um patrimônio público do povo brasileiro. E agora, na pandemia, né, você imagina, a gente está comemorando comemorando de certa maneira, né, dentro da situação, sim. Comemorando a possibilidade de ter alcançado, só para ter uma ideia, 315 milhões de pagamentos. Daquele dia que a medida provisória autorizou a Caixa a fazer o pagamento dos R$600, até agora, até ontem, isso aqui é a notícia de hoje, porque agora a medida provisória estendeu esse recurso até dezembro, né, mais 3 parcelas, Então já contabilizamos 67 milhões de pessoas que acessaram esse recurso. Então, acho que isso coroa um pouco, né, a importância de ter uma empresa que nem a Caixa que alcança o menos favorecido ou a pessoa favorecida no momento certo. Superintendente Rubens, esse auxílio emergencial, ele está tendo um papel social importantíssimo nesse momento, né? Com certeza. A gente acompanhou alguns pagamentos, os primeiros que vieram, as pessoas estavam literalmente sem entrada de recursos.
Temos casos aqui na cidade de pessoas que trabalhavam com eventos, principalmente. Sim, exato. Por exemplo, exato. Restaurantes. Um dos mais afetados setores, né? Quando houve aquele fechamento generalizado das nossas empresas que atendiam público, né? E não houve outra maneira sem que fosse o auxílio emergencial. Né? Então, somado ao auxílio emergencial, nós também tivemos aquela outra medida muito bacana, que as empresas continuaram a pagar o salário dos empregados e o governo indenizou essas empresas e colocou esses empregados na folha de pagamento que o governo pagou, também pagos, que é o BEM, que é o benefício social com empresas. Né? Também tivemos o saque emergencial do Fundo de Garantia, até R$ 1.040 por trabalhador, né, por saldo que o trabalhador quisesse sacar, continua sacando. Então são 3 programas que vieram ao encontro, sim, além dos que já existiam, né, que foram transformados, turbinados também, que é o Bolsa Família, que também foi melhorado através desse benefício. Né? Então houve uma participação da Caixa efetiva para que o Brasil continuasse de pé. A Caixa como órgão pagador, né? Isso tudo com recursos do Tesouro. Pois é, a gente nem vai entrar muito nessa questão aí de lastro financeiro, né? Porque, enfim, né, aí demanda até uma questão que poderia ser até política, mas um governo precisa, num momento desse, socorrer a sua população, pelo menos por um tempo, né? Essas linhas de crédito que até a gente vai discorrer... Até porque se não socorrer, os problemas sociais vão ser piores. Né? Com certeza, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, o governo tem que estar sempre atento a tudo que acontece. Ninguém previa uma pandemia. E houve outros momentos já no país onde que a economia estava retraída e aí a Caixa entrou como principal banco do governo, onde o governo tem 100% das ações, né, do banco. Ele entra como protagonista de uma melhora da situação econômica do país. Por isso, atender o cidadão, tanto na pessoa física com crédito, no caso, a gente vai fazer um apanhado, até combinei contigo que a gente faria 5 situações, pelo menos. De vários produtos que a Caixa... que são novos, que são durante a pandemia. Sim. Nem precisamos falar antes da pandemia. São recursos novos que eles, claro, tomara que isso também seja temporário, né? Que a pandemia também logo melhore a condição, arrefeça, né? E que a gente também consiga voltar a uma certa normalidade pós-pandemia. Produtiva, né? Produtiva. Que as empresas, tudo, né? Mas para isso, nossas empresas têm que continuar em todas, não podemos perder nenhuma, né? E o nosso cidadão, pessoa física, também tem que se manter consumindo. Isso. Então, cita para nós aí e comente um pouquinho 5 produtos aí, especificamente, se tu puderes falar. Temos um que a gente recuperou, um que já existia antigamente, só com bem mais facilidades agora, que é aquele crédito que socorre a pessoa nesse momento, que ele leva para a Caixa Federal o seu imóvel residencial ou comercial, né? Ou seja, um bem de valor, e que valor, né? A sua própria casa, né? Estamos falando aqui de uma situação bem intensa, né? Muito crítica. Muito né? E a gente faz a avaliação desse imóvel e adianta para essa pessoa 60% dessa avaliação. Para isso, a gente criou dois mecanismos de acesso. Né? A pessoa pode optar por uma tabela de amortização constante, a SAC, ou a tabela Price. Né? Pode optar qual fica melhor para ele fazer essa amortização. Também a gente criou 2 maneiras de taxas de juros diferenciadas. Uma taxa de juros pré-fixada,
onde a pessoa coloca, aliás, são 3 na verdade. No caso de quem financiou a casa, a construção ou compra? É esse que trouxe a casa para nós. Aí ele vai levantar dinheiro. Me apertei, minha empresa, eu preciso injetar dinheiro na minha empresa, eu estou sem dinheiro, levo o meu bem mais precioso que é a casa, né? Okay. Eu faço a avaliação dessa casa e adianto para ele 60%. Sim. Tá? E ele me paga isso até 15 anos, tá? E pode pagar antes, Vitor. Nós temos, assim, as pessoas pegam esse dinheiro, digamos lá, vamos fazer um cálculo rápido aqui, 100 mil reais. Tá? Ele leva 60 mil reais para fazer o que bem quiser. Pagar credores, enfim, pagar as suas dívidas, ou fazer investimento, tá? E devolve isso em até 15 anos. E a pessoa pode devolver antes, porque a gente não cobra juro futuro. Se daqui 6 meses ele vier e me devolver lá os 60 mil, está pago. Tá? Ele pode escolher 3 tipos de taxas de juro. Uma pré-fixada, eu fixo ela e essa prestação fica até o final. Ela em torno de 0,80 ao mês até 1,10, dependendo do cliente. Tá? Uma taxa de juros que eu atrelo a TR. TR agora está bem calma, ela chega a estar alguma coisinha de 0,01, então praticamente é fixo, né? Mas tem o mecanismo da TR para daqui 10, 15 anos, né? E também a taxa de juros em torno de 0,7 a 1%. E tem uma outra taxa de juros, um pouquinho menor daí, atrelada a uma inflação futura. Então são 3 modelos que essa prestação fica atrelada. Isso está ligado a um dos produtos. Um dos produtos, que é o Crédito Real Fácil. Crédito Real Fácil. É muita facilidade, né? Mas exige também uma contrapartida da pessoa, no caso de colocar um bem, né? Ele tem que ter capacidade para tomar esse crédito, esses 60 mil que eu falei, né? De exemplo, ele trouxe um imóvel de 100, eu avaliei... Passa por uma avaliação. Isso, e dou 60 mil para que ele faça o que bem entenda, né? E me devolva isso até 180 meses. Sim. Muito bom, porque para quem precisa, né? Ninguém vai pegar um recurso desse se você não estiver precisando. Até numa inflação hoje controlada e também numa taxa Selic de torno de 2 e pouco, vai pagar 8, 9 ao ano, por quê? Tem que ter um motivo plausível. Daí os outros produtos aí, vamos lá. O segundo produto que a gente está fazendo bastante questão de divulgar, a gente é líder, quase 70% do mercado hoje no Brasil, e aqui em Santa Rosa é até mais, do crédito imobiliário. Aquele que quer comprar uma casa ou um apartamento, aquele que quer comprar agora, adquirir um lote, é um produto que nós não tínhamos. Pois a gente ouviu falar agora, e até numa outra entrevista tua, dos terrenos, né? Isso. Porque tem muitos empreendedores aqui na cidade, e a cidade está crescendo, e tem bastante empreendedores que estão com esses lotes, e ele faz um parcelamento com o cliente, mas assim, vamos combinar, um lote de 100 mil reais, não é tão fácil a pessoa, principalmente um casal jovem que está começando na vida, eu preciso dar um fôlego para ele. Exato. Os empreendedores até tentam fazer isso, eles dão lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para pagar, emitem umas duplicatas lá, sei lá, mas quando vem um banco, que nem a Caixa, de governo, dando uma tranquilidade para que esse empreendedor que construiu os lotes, o lote ele é muito importante e até instigar que mais pessoas, mais empresas produzam lote nas nossas cidades, porque tudo começa pelo lote. Se eu não tiver um lote, depois eu não consigo atender uma construção, financiar a construção. Então, a partir de agora, né, além da aquisição que já existia normal de um apartamento, de uma casa, além da construção que nós já financiávamos, agora tem o lote, só o lote. Antes, Vitor, como é que era até então? A pessoa tinha que comprar o lote e construir. Agora não, agora ele pode chegar, comprar só o lote. Construir depois, vejo como é que faço, vou lá na Caixa, faço o financiamento da construção. Tá? Ele me devolve isso, devolve para a Caixa até em 120 meses, 10 anos, né? É um bom prazo.
Poderia ter até ser menos, 6, 7, 8, mas veio com 10, até 10 anos. Repito, as pessoas vão pagar antes, tá, Vitor? É o normal. A pessoa até pega por 10 anos, mas assim, à medida que ela vai podendo pagar, ela vai amortizando mais. E também tem aquelas 3 modalidades de taxas de juros, tá? Que ou fixa, ou então atrelado a uma inflação, ou atrelado a TR. Isso dá uma certa tranquilidade para essa pessoa, porque se ela quer uma taxa fixa, ela não quer mais me incomodar, Vitor. Assim, aconteça o que acontecer para os próximos 10 anos. Se a inflação vai subir, não vai subir, se a TR vai subir, que ela está referenciada na taxa dos CDBs do país. Então, eu não quero saber disso. Eu fletei, poderíamos dizer assim, minha prestação é essa. Exato, com certeza. E mais, tu tem mais... Eu tenho uma que é para pessoa física também, nosso querido trabalhador. A gente tem uma paixão. Hoje o trabalhador está na Caixa desde que nasce, né? Desde que ele faz a sua primeira carteira de trabalho. A gente tem um banco voltado para o trabalhador. É ali que está o PIS, que a gente administra, é ali que está o fundo de garantia dele, que a Caixa administra. E agora, questão de no final do ano passado, o governo, a medida provisória, deu uma nova dinâmica para a questão do fundo de garantia, que todos nós trabalhadores recolhemos e depositamos isso, nosso empregador deposita 8% e a Caixa administra esse dinheiro. Pois bem, agora continua aquela modalidade que havia sempre e foi criada uma nova modalidade. Então, nessa modalidade, o trabalhador adere e cada ano ele pode pegar uma partezinha, tá, Vitor, desse dinheiro que o empregador deposita. Olha que legal. Claro que tem gente que não vai querer. Eu quero deixar aquele bolo ali formando para o dia da minha aposentadoria. Isso não é assim. Esse era o pensamento tradicional. Ou o dia que eu vou comprar uma casa, vou amortizar. Mas essa possibilidade, principalmente das pessoas mais jovens, elas acham, não, me dá esse dinheiro para mim que eu sei o que fazer com ele. E muitos, assim, grande maioria dos trabalhadores aderiram ou estão aderindo a essa nova modalidade, que é a adesão ao saque aniversário. Pois bem, como cada ano o trabalhador pode ir lá no aniversário e sacar uma parte daquilo que o empregador depositou, a Caixa criou um produto. Tu está precisando agora desse dinheiro, eu te antecipo, antecipação do saque aniversário. Aqueles 3, eu antecipo os próximos 3 anos. É mesmo como se a questão de antecipar o 13º? Isso, eu pego, por exemplo, tu ia agora lá, nós estamos em outubro, tu ia pegar os R$2.000 lá que tu teria para pegar em outubro, daquela parte que você pode pegar. Eu te antecipo a de outubro de 2021 e a de 2022 e te cobro uma taxa de juros de 0,99 e te pago na hora, à vista. Claro, de novo, né, Vitor? Use com moderação, né? Porque sabendo que você já antecipou, o banco vai ficar você transfere aquele crédito dos próximos 2 anos para a Caixa. Tá? Mas é muito bom porque com isso eu consigo dar uma taxa menor que 1%. Não precisa avalista, não precisa nada. E o trabalhador já sai com o dinheiro. Tá? Então é um dinheiro bom que vem nesse momento. Desde que seja justamente pegar esse dinheiro para aplicar em alguma coisa realmente necessária. Com certeza. Sempre, sempre, sempre. Tudo que nós falarmos aqui de crédito tem essa nuance muito forte de que para que eu vou pegar? Exato. Tá? Bacana. Aí temos ainda... Temos o quarto, que é o crédito rural. O crédito rural, a Caixa está entrando, acho que nós estamos com o 6º ano agrícola agora. Ainda entrando, porque tem bancos aí que já tem centenários no crédito agrícola. Nós estamos, não sei se são 5, 6 anos, mas a gente está muito bem, muito forte. Hoje, as grandes cooperativas da nossa região, que são atendidas por uma outra corporação nossa, que vem visitá-los aqui, eles pegam o nosso recurso do Fundo de Garantia e repassam para o seu cooperado. As grandes agroindústrias pegam o nosso recurso e faz a produção, compram o insumo,
transforma aquela matéria-prima, tudo com recurso governamental. Por que é governamental? Porque é um recurso obrigatório que todos os bancos que têm depósito à vista são obrigados a colocar como crédito agrícola, né, com uma taxa de juros de crédito agrícola, ou seja, de governo, né? E nós temos esse crédito agrícola em pleno vapor. Estamos fazendo para produtor, médio produtor. A gente não opera com o Pronaf nas agências, somente através de cooperativas, né? Então a gente opera com médio e grande produtor. Aquele produtor que tem uma produção acima de R$400 mil por ano, ele está apto a vir pegar o seu financiamento na Caixa, da produção, ou então, se ele quiser estocar aquele produto, às vezes na época da colheita o preço não está convidativo, ele me dá o produto para a Caixa, a gente fornece dinheiro para ele, quando tiver bom o preço ele vende e vem pagar a Caixa. Acima de 400 mil ano. Né, que é o médio produtor, aquele produtor que a gente chama o produtor empresarial. Tá? E também o investimento para esse produtor. Nós temos tanto o recurso do Pronamp, que é 1,5 milhão por ano safra, que ele pode pegar. Quando esse 1,5 milhão é pouco, né, ele pega um recurso da própria Caixa, que a gente capta através de letras de crédito agrário, LCAs, e empresta para esse produtor. Então ele é muito usado na nossa região, fazer uma propaganda do nosso crédito rural, né? A gente pode fazer junto com nossos agrônomos, né? Uma boa análise das propriedades e criar um limite global. E aí, sempre que o produtor quiser já antecipar a compra de insumos, lá pelo mês de maio, abril e maio, a gente já faz o pré-custeio. O ano safra começa em julho. Isso é bom porque os insumos, eles são commodity, entendeu? Eles são atrelados ao dólar e nunca se sabe. Enquanto que o produtor não tem o insumo garantido, ele não está tranquilo. Chega no momento que nem agora, que a gente vai plantar a safra. Sempre está tranquilo, até porque depende do clima também. Né? Então quem compra antes, quem fecha os contratos antes, tem uma vida melhor. Esse médio e grande produtor, ele tem a cabeça empresarial. Claro. Ele não é mais amador, né? Ele é muito empresarial e para isso a gente está pedindo para que ele cote conosco. Está olhando né? longe, né? Isso. E aí, próximo é para as empresas, né? Nossas empresas, a gente tem 3... E você chama de Pronamp? É o Pronamp do agricultor, né? Não. Agora esse... Esse das empresas aqui é o Pronamp, o FAMP e o FGI. Uhum. São 3 fundos governamentais que têm como objetivo liberar a empresa de ter que colocar bens em garantia do avalista. Essa era a grande grita sempre. E agora, na pandemia... mas de certa maneira, ele se contrapõe àquele primeiro que tu falou ali, né? Que exigia as empresas... maior queixa das pequenas empresas é que não tinham dificuldade de acesso, porque o banco, ele até dá dinheiro para as empresas, mas ele quer garantias. Esses fundos, tanto o Pronamp, como o FAMP, como o FGI, são fundos de governo, onde o Banco Central, através do Ministério, ele provê recursos e forma esses fundos que daí desonera o banco. O banco não pega garantia. É a garantia do aval, do sócio, e mais esses fundos. O Pronamp, só para ter uma ideia, ontem, dia 1º, o Brasil todo fechou mais uma tranche que o governo tinha colocado. Nós aqui fizemos também, bem legal, até R$100 mil por empresa. Né? Claro, agora a gente não tem. Hoje, se um cliente chegar lá na Caixa, a gente vai atender, vai fazer um bom cadastro, vai deixar o nome numa lista. E se o governo liberar mais recursos, a gente contrata. Tá? Então, o Pronamp ele tem uma vantagem... 1,25 ao ano, a taxa de juros ao ano, imagina, mais a Selic que está sob controle, está
Selic está 2 e pouco, então nós estamos falando em termos de 3 e pouco, sem TAC, que é aquela taxa de abertura de crédito, sem nada. Ele é líquido, né? E tem uma boa condição, porque ele dá até 8 meses de carência. Se você olhar, tem 28 meses para pagar e mais 8 de carência. Isso dá um fôlego fantástico. Show de bola. E o nosso comércio aqui, até logo que começou o Pronamp, eu pedi para o Fred, do Cindy Loja, divulgar bastante, né? Eu acho que todo o comércio que tenha ficado sem arrecadar nesses últimos períodos, aí, nesses últimos meses, se socorreu a esse Pronamp. A gente está muito feliz, tanto a agência Centro, que o Jatir é o gerente geral, agradecer assim, as 2 meninas que trabalham com ele lá, a Ciliane e a Luciane, no empresarial, elas se desdobraram, Vitor. Olha, a elogiar, assim, cada real que nós trouxemos para Santa Rosa, a 1,25 mais Selic, com 28 meses para pagar, com 8 meses de carência, foi um golaço. Um golaço, gol de letra. O pessoal do esporte já dizia, aquele gol lá que vai para o Fantástico, né? O gol de placa. Nessa mesma linha tem outros 2 fundos, né? Um até fazendo um convite, né, para as pessoas buscarem o Sebrae de Santa Rosa. Lá no Sebrae, junto com o Sebrae, obrigatoriamente a empresa tem que passar por uma capacitação. É uma capacitação rápida, é um vídeo institucional do Sebrae e também parceria com o Sebrae, para ter direito a outro benefício do FAMP. Um pouquinho mais caro que aquele do Pronamp, né? Mas também muito bom. A gente pode aqui colocar o MEI, né? O MEI que lá no Pronamp ele ficou fora, mas no FAMP e o Sebrae tá bem disponível. Hoje de manhã ainda conversei com os colegas lá do Sebrae, né? Acessem o Sebrae de Santa Rosa, eles têm com todo o carinho, eles vão atender e colocar esse recurso para quem precisa. É muito importante que esses recursos de fundos governamentais cheguem a quem precisa, né? E não, às vezes, quem está de plantão lá, o mais esperto. A gente vai atender também, mas assim, cada vez que a gente atende um empresário que, através disso, adere e se concede um aconselhamento do Sebrae, para nós é espetacular. Ele consegue 12.500 por CNPJ, inclusive o MEI, né, muito bom. 24 meses para pagar, 9 meses de carência dentro desses 24, ou seja, nós estamos entrando em outubro, ele vai começar a pagar só lá meados de maio do ano que vem. Então, nesse momento de pandemia, é importante esse fôlego financeiro. Então, se a gente somar aqui, por exemplo, no MEI, vamos falar do MEI, né? 24 meses de amortização, e num total de 33 meses, incluindo a carência, isso é muito bom. Pois é, eu não gostaria de fazer essa pergunta, mas vou ter que fazer aqui. Responde se quiser. É muito dinheiro, muito investimento, muito socorro, né? Isso vai existir? Existe lastro? Existe. Isso vai deixar o Brasil de pé. Se vocês olharem, se a economia brasileira sobreviver e está sobrevivendo, né, com louvor, claro que sangrou porque a economia freou, né? Mas o Brasil soube aproveitar e usar os instrumentos que estavam ao alcance. Não adianta ter uns instrumentos públicos que você não faz mão dele. E é a minha obrigação. E uma questão, né, Rubens, que aí é natural que aconteça. A Caixa hoje, em razão de toda essa ação social que também ela acaba fazendo, vocês certamente aumentaram e estão aumentando muito a carteira de clientes, né? Com certeza.
E esse é bom. Para a Caixa é muito bom e você tem que defender esse interesse. E olha só, Vitor, dá para a gente citar um caso, numa pandemia, você quando faz uma dívida, você tem que ver até se aquele banco é um banco que possa, ou se a pandemia piorar, esse banco ele pode te dar um arrego? Ele tem bocadura, ele tem volume, ele tem alguém por trás, o Tesouro da União, né, que possa fazer 3 meses de pausa, 6 meses de pausa. É importante isso, e esse banco que tem que se apresentar agora. Claro, claro. Deixa eu te dizer, tu falou agora, nós já estamos indo para o final da entrevista, mas tu falou antes em dívida ou endividamento e tal. O banco, eu lembro que o banco teve um tempo atrás, existem até cooperativas que têm essa filosofia também, mas a Caixa tem uma certa preocupação com possível problema de inadimplência ou de endividamento dos seus clientes e assim acaba dando uma orientação, tem alguma coisa nesse sentido educativo? Com certeza. O nosso site tem programas de capacitação para pessoas e famílias que queiram fazer um curso de gestão financeira. E as empresas... Tão importante, tão necessário. E nós não podemos perder ninguém, nenhuma empresa não podemos perder por erro estratégico financeiro. Sim. Por isso, quando a gente fala em taxas de juros vinculados a fundos de governo, é importante, porque sair por aí, pegar um agiota a 4% ao mês, 5% ao mês, ok, pode até dar certo, Vitor, no começo, mas assim, ele é um custo que não pode, dificilmente você consegue absorver numa produção de uma matéria-prima que você industrialize ou do próprio comércio. Você sabe que hoje você tem uma competitividade com as grandes lojas virtuais. Então, se o comerciante se atrapalha e pega um recurso desse, que é muito fácil, faz por telefone, eu acho, né? Agora, o quanto disso vai fazer mal para aquela empresa, isso para a sociedade não é bom. Então, o juro ele tem que ter um juro que a empresa e o trabalhador e a pessoa física possa admitir como razoável. Isso. Tem mais uma para a empresa. A gente já falou do Pronamp, que a gente ontem terminou mais uma tranche. O FAMP, que é do Sebrae, que tem mais apoio do Sebrae, inclusive para o MEI. E tem um também para as médias empresas, né, que é um recurso que tem mais um fundo, que é o FGI, também fundo governamental. É uma linha de crédito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Emergencial, foi criado agora. Medida provisória 975 de 1º de junho de 2020. Então, eu consigo colocar até valores bem maiores, abrangendo até empresas maiores. Todas as unidades da Caixa Federal estão habilitadas a operar nesse sentido? Todas as unidades, sim. Uhum. E o horário, como é que tem sido agora, Rubens? Ele reduziu um pouco o horário de atendimento presencial? A gente reduziu o atendimento até as 13 horas, das 8 às 13, porque o que acontecia? Invariavelmente a pessoa sai de casa e ia na caixa. Então não tinha por que a gente abrir mais tarde e fechar mais tarde. Se todo mundo vinha antes, e com o advento do auxílio emergencial, que a gente está comemorando a performance do nosso aplicativo no mobile, né, que deu um show, onde o cliente, até hoje tem uma reportagem bem bonita nos jornais em todo o país, que nós estamos comemorando 300 milhões, se não me engano, financeiro através do aplicativo. Tanto pagamento de água, luz, telefone, como compras, utilização do aplicativo. Então, essa redução do horário ela veio adequar a demanda que existia para tirar dúvidas para o auxílio emergencial.
Tu estava falando do FGI. FGI. Se alguém quiser entrar na internet, os empresários mais esclarecidos, se quiser botar o nome certo dele, é o PAC, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Seria para médias empresas. Médias e grandes empresas. Também prazo de 36 a 60 meses, tá? 9 a 12 meses de carência, taxa de juros a partir de 0,63, dependendo das garantias oferecidas. Aqui eu pego garantia e tem uma tabela, tem sem garantia, que daí a taxa de juros é maior. E tem com garantia real, que eu consigo baixar o juros a 0,63. Então, muito bom. São 3 linhas de crédito, né, que abrange desde o MEI, né, até a grande empresa. Acho que está muito bem explicado, né, Rubem? Eu queria apenas me reportar aquilo que a gente já falou alguns dias atrás, aí, de pessoas que que financiaram um apartamento, uma casa e que tiveram 180 dias agora para ter uma pausa no pagamento, né? Isso foi fantástico. Mas esse prazo agora terminou já. Terminou. A última adesão foi agora no final do mês, né, anteontem. É claro que se a pandemia continuar, o governo vai olhar para isso, né, e a Caixa estende, mas se a economia retornar como as escolas estão retornando e tudo der certo, a tendência é que tudo volte a uma certa normalidade. Tá, e uma notícia que surgiu hoje, inclusive pegando no rádio, de que parece que alguma coisa também mudou para os aposentados em termos do juro de empréstimos. Isso. O que houve agora? Foi uma notícia recente? O aposentado pegava costumeiramente, tradicionalmente, 30% do salário o INSS admite que os bancos e financeiras comprometam, não mais que isso. Sim, exato. Tudo que a financeira fizer mais que isso é por conta da financeira, tá? Ou o banco. E aí, há uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, se incluiu mais 5%, que é para o cartão. Tá? E agora mais 5% para o cartão também. Fica, então, perfácil. Então fica 40%. Isso é bom. Isso é bom, dá uma margem. Infelizmente, as pessoas... Não seria o ideal, mas não seria o ideal. As pessoas Precisam. E só vai pegar quem precisa. Não vai pegar porque alguém ligou, de um call center ligou, vai pegar, vou pegar porque alguém ligou. Não, vai pegar para quê? Né? Tem algum parente precisando, tem um filho, tem um neto, quer ajudar, tem alguém que precisa, pega. Taxa de juros é boa, o crédito consignado é a menor taxa que os bancos operam, né? Nós estamos operando principalmente setor de folha de pagamento da União, empregados do IFET aqui, empregados públicos e os aposentados, né? Em torno de menos de 1% ao mês. Então isso é bom, é um juro que dá para pagar. Legal. Rubem, a gente está indo para o final da entrevista, é muito interessante, que tem uma utilidade pública muito grande, que as pessoas assistam a essa entrevista e compartilhem, né? Até poderíamos falar muito mais, mas sim, aí a gente sabe que as pessoas... Fica cansativo, né? Fica cansativo, né? Teria mais coisas para tu nos dizer aí, colocar, enfim. Só uma finalização tua, um pensamento, uma impressão tua sobre essa questão da pandemia. Ela teve aspecto negativo, mas também teve algum aspecto positivo, né? Ela é toda negativa, né? Não tem nada de positivo. Não tem nada positivo. Assim, se aprendeu com a dor, né? Sim. O cérebro da pessoa, eu acompanhei, eu estava aqui em Santa Rosa, eu cheguei aqui em fevereiro e montamos a nossa superintendência regional. Sim. Ela atende desde Frederico Westphalen até Cerro Largo, 62 municípios. E eu cheguei junto com a pandemia. Você é o primeiro que coloca ela como toda negativa. Toda negativa. Não, um vírus que a gente vê pessoas da família e próximos morrendo, né, que tinham algum problema e levou medo. Não, ela é horrível. Mas o ser humano, quando ele se sente acuado, ele reage. E aí eu, às vezes, almoçando, o Vitor, a gente está almoçando lá num restaurante lá. Aí nós conversando lá, a primeira reação do dono do restaurante e das empresas foi assim, apatia total. Houve e todos nós, né? Todos nós. Não sabíamos, nós estávamos mais perdidos, né?
Estávamos perdidos. Mas alguns reagiram logo. Sim, alguns reagiram logo. Tem gente, eu acho que o primeiro cara que fez uma luva para a gente se servir lá no buffet é o cara, entendeu? Então, já foi proativo. Então, esse é o lado perverso, mas assim, a criação pela necessidade. E isso revolucionou o país em termos de mercado bancário. Mas aí teve um aspecto positivo, né? O mercado bancário, nós só 67,2 milhões de reais receberam dinheiro no mobile. Cara, agora vem o Pix. Pix foi criado pelo Banco Central, vai começar a funcionar em meados de novembro agora, que as pessoas vão criar uma chave. Esses 67,2 milhões já entram naquele mesmo aplicativo da Caixa e transferem conta, aderem ao Pix. Então, o mercado, em 6 meses, transformou o mercado bancário. O mercado bancário antes era um, e depois de 6 meses, desses 6 meses de pandemia, é outro. Mexeu com muita coisa. Isso. Mas, Rubens, eu te agradeço muito, então, eu acho que a gente também tinha e tem essa finalidade de contribuir para a difusão da informação que tenha uma utilidade pública como essa, que certamente é muito robusta, né? Porque alcança um espectro muito largo, muito grande de interessados, haja visto que mexe com a questão financeira de famílias, de pessoas, de empresas, né? Então, vocês estão de parabéns e agradecemos aí a tua entrevista. Esperamos que os internautas compartilhem. Se você quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade. E se eu disser... Arrepiado aqui, ó. Eu agradecer os nossos colegas, né? A gurizada, né, com medo, na época, nos primeiros dias ali, né, com medo, com receio, e vieram, enfrentamos, e assim, com muito carinho, né, olha, tivemos ajuda de algumas pessoas da prefeitura, as assistentes sociais da prefeitura, foram maravilhosas, são pessoas assim que a gente, elas são uns anjos, né, que estão aqui para ajudar quem precisa, e os nossos colegas foram magníficos. Show de bola. Tu diz em relação às operações da Caixa e tudo. Tudo que aconteceu, que, olha... Um momento de muita união, de muita empatia, né? Colegas das lotéricas. Sim, das lotéricas. As lotéricas de Santa Rosa são um caso à parte, um capítulo à parte. Tu te emocionou. É importante, porque as lotéricas, elas preenchem aquele horário que o banco não está podendo atender externamente, né? Elas têm uma empatia com o cliente, os nossos colegas também, assim, é uma coisa assim maravilhosa, é uma sociedade que... o Brasil nesse aspecto aí é muito positivo. Bacana. Muito obrigado então, Rubens. Obrigado aos ouvintes. Sucesso sempre.